Graça e paz a todos, aos irmãos. Venho trazer mais uma leitura bíblica. A leitura de hoje é João 15. Vamos direto para a leitura. A videira verdadeira e seus ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, o Pai retira. E todo o que dá fruto, ele limpa, purifica, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira, que é Jesus. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, porque se dermos fruto por nós mesmos, estaríamos seguindo o nosso próprio coração, que é enganoso, né? E não seguindo ao Messias, que é a videira verdadeira. Eu sou a videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Nós somos os ramos. Aquele que permanece em mim, que obedece às minhas palavras, é isso que Jesus está ensinando. Ele permanece em mim, que obedece aos meus mandamentos, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. O juízo, né? O ramo, o machado está posto à raiz. O ramo, o fruto que não, aquilo que não der fruto, será cortado fora e lançado, será condenado, lançado fora. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes, e vos será concedido. O que Jesus fala no capítulo anterior de João 14. Se vós, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai o fará, concederá. Pois, ele vai explicar no próximo verso, o que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor, porque amar é obedecer. Quando você obedece à palavra, os filhos do reino obedecem à palavra, escutam e obedecem. Isso é amor. É a prova de que você ama o Pai e o Messias. Pois todo aquele que ama o Pai também ama o Messias. E quem ama o Filho ama o Pai, aquele que o enviou. Pois amar é obedecer. Continuando. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E a felicidade é Jesus. Jesus é a felicidade. Pois ele diz, quem crê em mim viverá. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. E não é à toa que Jesus ensina, né?
que todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu amigo. Todo aquele que faz a vontade do Pai, né? É isso que que o Messias está ensinando aqui também. E amor não é simplesmente você amar da boca para fora. É você se fazer, é se doar pelo próximo. Isso é amor. Pois foi isso que Jesus fez por nós ao dar a sua própria vida, seu próprio corpo em sacrifício no madeiro. Pagou a dívida dos nossos pecados. Ele morreu por cada um de nós, levou sobre si as nossas enfermidades e doenças naquela cruz. Mas ele venceu, ele triunfou na cruz do Calvário, triunfou sobre todos os principados e potestades, humilhando todos os demônios, esmagando a cabeça da serpente. E Deus o ressuscitou dos mortos. Então creia nisso, irmão. Creia que Jesus é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando, se você obedece a Ele. Então, todo aquele que obedece é amigo do Messias. E quem não obedece, ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Então, não fomos nós, né, que escolhemos aceitar Jesus como nosso Salvador, né? Não fomos nós. E ninguém vai após ouvir a pregação do Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, a pregação da palavra de Jesus Cristo. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, Jesus Cristo é que é o autor e consumador da fé. É Ele que escolhe, não somos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu para que nós para irdes e dardes fruto, para dar fruto e fruto que permaneça, boas obras, bons frutos, né? Agora, a árvore que não dá bom fruto, mas dá mau fruto, essa é lançada fora, porque ele diz: aquele que crê em mim não será condenado, mas o que não crê em mim já está condenado. Ou seja, Jesus, aquele que não dá bom fruto, ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém, irmãos? Essa é a verdade bíblica e verdadeira. Mas infelizmente muitos não vão aceitar, né? Porque eu creio num Deus soberano. E a palavra testifica disso. Ela é verdadeira. Deus é soberano. Ele é o autor da salvação. Ele escolhe quem quer. E ponto final. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi. Mas eu vos escolhi
e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Porque aquele que serve ao Messias, obedece aos seus mandamentos, que serve àquele que o criou, não é do mundo. Mas todo aquele que odeia o Messias, então, aquele que segue o Messias é odiado pelo mundo, que serve a ele verdadeiramente. Porque ele diz: se do mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Porque ele foi a luz que foi enviada ao mundo, que veio ao mundo para expor as obras das trevas. Por isso o mundo odiou, porque as suas obras, porque ele expôs as suas obras, que eram más. O mundo odiou a luz e não o conheceu. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele, porque o amor do Pai não está no mundo. E todo aquele que ama o mundo não pertence ao Messias, mas ao mundo. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram à minha palavra, igualmente obedecerão à vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma, odeia a meu Pai. Porque, irmãos, temos que entender que aqui a vida é uma passagem. Nós temos uma missão a cumprir. É o mandamento da grande comissão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus ordenou a todos nós, para pregar o evangelho. Mas temos que saber, irmãos, que vamos passar por muitas tribulações, perseguições, mas lembre-se o que Jesus falou. Vou voltar. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Por quê? Por causa do nome do Messias. Por obedecer ao Messias é que o mundo os odeia. Todos aqueles que servem a ele verdadeiramente, que negam a si mesmos e tomam sua cruz, que abandonam os prazeres mundanos, momentâneos, que só trazem dor e sofrimento. Mas aquele que está firme na casa na rocha, que é o Messias, esse nunca será abalado. Porque eu sei, porque ele sabe que em quem tem crido, em quem confia, aquele que vive, aquele que criou todas as coisas, é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos protege, é o Senhor quem nos protege, nos livra de todo mal. Amém, irmãos? Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram, porque Jesus veio ao mundo. Ele é a luz que veio ao mundo para expor as obras do mundo,
que são más, malignas. Porque aquele que está nas trevas, ele não ama a luz. O que tem a luz com as trevas? Nada. O que tem Cristo com o diabo? Nada. São totalmente opostos. São separados, distintos. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu Pai. Porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. E citam a pessoa que odeia o Messias também odeia o Pai. Porque ele e o Pai são só um só. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Se, mesmo tendo visto todos os milagres, todas as obras que Jesus realizou aqui na terra, e mesmo assim não creram, imagina hoje, né? Hoje, se a gente fala a verdade para a pessoa, mas esfrega a verdade na cara dela e mesmo assim ela não é capaz de mudar de opinião. Ela não, porque o coração está endurecido. Está endurecido. Porque estão cegos. É como o Messias disse, o próprio Messias disse, são guias cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, conduz outro cego, ambos cairão no buraco. As pessoas se desviaram da verdade. Seus ouvidos, seus corações estão endurecidos. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo e não creram, e mesmo assim odiaram a mim e a meu Pai. Eles não creram no Pai e no Messias. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, na Torá, no Antigo Testamento. Odiaram-me sem razão. Pois é. Se Jesus voltasse hoje, quem vocês acham que as pessoas, a sociedade de hoje em dia ia escolher? Jesus ou Barnabé? Barrabás, desculpa. Jesus ou Barrabás? Barrabás, né? Iam condenar Jesus e Barrabás. E Barrabás seria solto. Porque o odiaram sem razão, né? Hoje a gente pode ver, né? Muitas pessoas aí que falam a verdade, e mesmo assim outras ficam caluniando, né? Difamando aquelas que realmente, né? Que falam a verdade, que mostram a verdade, mesmo assim a pessoa não aceita. Ela não crê, porque o seu coração está endurecido. Quando aí vem a promessa. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o princípio. Amém, irmãos? Essa é a promessa. E o advogado é o Espírito Santo, o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade que provém do Pai, que atua nos crentes, na igreja. E a verdade, esta é a verdade bíblica. Então, irmãos, creiam em Jesus Cristo, creiam que Ele é o Deus encarnado, o Deus revelado na carne. Ele é o próprio Deus. Jesus é Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Creia que Jesus é Senhor. Confesse que Deus o ressuscitou dos mortos e hoje está à direita de Deus Pai.
o Todo-Poderoso. E que o Espírito Santo venha visitar cada um de vocês, o advogado enviado da parte do Pai, que é o Espírito da verdade, que provém do Pai, que ele venha te visitar na tua casa, na vida da sua família, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima.